É. Gente, como é que vocês estão? Estou aqui com o Caio. Vamos gravar para a página. Como eu falei nos stories, o objetivo é para vocês conhecerem ele, a história dele, se identificarem, se não se identificarem, no mínimo respeitarem, conhecerem, enfim. Pretendo gravar também com outras pessoas, com outras histórias, com outras experiências. Espero que vocês gostem. E é isso. Caio, eu vou pedir para você se apresentar, porque eu coloquei sua apresentação, mas você se apresentando é outra história, né? Então, pode se apresentar. Boa noite, Renatinha. Eu me chamo Caio, né? Tenho 26 anos, sou formado em administração, moro em Salvador, né? Sou um homem trans, hétero, e estou colaborando, né? E você também me ajudando a falar um pouco sobre esse assunto e até mesmo para conhecimento, que tem muita gente que não é nem pelo fato de ser preconceituoso ou transfóbico, mas eu acho que tem muita gente que é por falta mesmo de informação, por falta de oportunidade de conhecer, de ouvir pessoas. E espero que eu ajude, né, colabore um pouco, não só para essas pessoas que são trans, mas também para essas pessoas que não são trans, mas também para as pessoas que estão na mesma luta que eu diário, né? Sim, isso que você falou eu acho muito importante, sobre a ignorância mesmo, porque com essa questão das redes sociais intensificando tanto nossas relações, que às vezes a gente vê algum comentário e as pessoas nessa onda do cancelamento, né? E eu fico pensando assim que a pessoa não tem nem oportunidade, às vezes, de conhecer, sabe? De ouvir, de tentar compreender. Não tô, claro, passando pano, né? Como outra expressão também que o pessoal usa, tá passando pano. Eu faço isso Exatamente. na minha família. Minha irmã às vezes pergunta, minha mãe pergunta. Deixa eu perguntar para você, porque você estuda? Aí já vem cheia de dedo. Mas pra, exatamente, sabe, com aquele receio de ser violento, de estar violentando Sim, aquela sim, pessoa, aí fica, tipo assim, exatamente. como é que eu pergunto? É assim, é assado? Eu vou e tento explicar da melhor forma, né? Isso, E exatamente. explicar como elas podem se colocar também em outros ambientes, né? Porque comigo é uma coisa, Exatamente. mas, né, com um bocado de gente para É outra. é outra coisa. É isso. E essa ignorância, ela ocorre muito, assim, não pela... Até que, como você falou, né? Existe hoje a internet, que hoje facilita muito, né? Quem quiser ouvir, tirar dúvidas. Mas, assim, eu tenho amigos mesmo que eles, assim, eles sabem que existem pessoas trans, têm o conhecimento do que é, mas muitas vezes assim não sabe como reagir, não sabe como perguntar, às vezes fica, eu posso perguntar isso, eu não posso. E Uhum. assim, isso é confortável quando você vê que a pessoa fala assim, olha, eu posso te perguntar isso, você tem receio? E porque assim, não é que a gente quer ser visto como uma pessoa diferente, não. Nós somos iguais. Só que Uhum. assim, existem algumas perguntas que as pessoas não entendem que deixa a gente constrangido, né? Sim. Tem gente que tem disforia, não gosta de responder, tem gente que não tem problema. Isso vai de cada pessoa, né? Sim. Aí a gente tem que respeitar. Sim, e eu acho que é importante a gente pensar também sempre aquela reflexão. Se fosse uma pessoa cis, como é que seria essa pergunta? Você ia perguntar, se fosse uma Isso, pessoa hétero, né? Você ia perguntar de que jeito? Você ia perguntar isso, isso ou não iria? Então acho que é mais também tentar fazer essa movimentação assim de se isso. colocar mesmo, né, em outros papéis para tentar refletir. Eu Sim, sei que às vezes é mais uma curiosidade do que um querer é, entender, né? Como é que funciona, sim. como é querer, É. tipo aquele Muitas tudo bem, vezes, sim. sabe? É, Tipo assim, não quero saber se a pessoa realmente tá bem, eu quero saber o que ela tá fazendo. Assim, então, muitas isso, vezes pode exatamente. ocorrer isso, assim, né? De ser mais uma curiosidade. E a Sim, gente fala muito de feitiço também, etc., né? Que a gente estava conversando. Eu queria explicar também que Caio falou sobre isso, né? De perguntar antes de começar a gravar, eu li todas as perguntas para ele, exatamente porque eu acho que tem coisas que ele tem que saber se ele quer responder ou não. E não porque ele é um homem trans e nem nada do tipo. Se fosse uma pessoa cis, independente, e estivesse aqui gravando comigo, eu ia também ler todas as perguntas, porque a gente tem que entender exatamente isso, assim. Tem coisa da minha vida que eu não quero falar sobre, que eu não quero abrir e publicar no Instagram, numa página sobre isso, para compartilhar com
não sei quantas mil pessoas que vão estar assistindo. Sim. Então, eu acho que é o principal do respeito, assim, né? Você perguntar para a pessoa se ela quer falar sobre isso, como ela se sente falando sobre isso. E é o mínimo para você se sentir confortável. Com certeza. Com certeza, você está certa. Como é para você quando alguém faz alguma pergunta sobre suas partes biológicas, se você já operou, ou até de forma agressiva, perguntando, entre aspas, ainda ser mulher? Como é que você se sente em relação a isso? Olha, eu, né, tô falando por mim, eu não tenho nenhum problema com a minha genitália. Eu não tenho nenhuma disforia com relação em responder isso. Apesar que, assim, eu também acho um pouco desnecessário, vamos dizer assim. Assim, uma coisa é uma pessoa que tem intimidade comigo, mas, sei lá, qualquer pessoa chegar assim, tá, você virou homem, né? Ainda vem aquela expressão. Sim, Mas você botou um pênis? sim. Eu acho que, assim, ninguém vai parar no meio da rua para uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que seja cis e vai falar assim, o que você tem no meio de suas pernas? Uhum. Ninguém vai perguntar isso. Eu não tenho esse problema em responder, apesar que eu também não acho que eu devo responder para qualquer pessoa. Porque, Sim. assim, o que tem no meio de minhas pernas, assim, quem tem que saber sou eu ou a pessoa que eu estou, sei lá. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, Uhum. assim, a depender da situação, eu já passei até por uma situação um Sim, pouco ia perguntar parecida. isso, se você já tinha passado. É. Assim, não foi bem uma pergunta, assim, se eu tinha um pênis ou não. Mas, assim, eu passei por uma situação que, assim, uma pessoa chegou para mim e falou assim, né? Agora você saiu do armário e tudo. E aí, vai colocar o pênis quando? Resposta. A minha primeira resposta foi a seguinte: para eu ser um homem, eu não preciso de um pênis. Uhum. Tipo, a minha primeira pergunta foi essa. E aí ele insistiu em perguntar, não, assim, a gente sabe, eu percebia que era uma questão de zoeira, mas assim, tem brincadeira que assim, Que não magoa a cabe, né? outra pessoa. Não Sim. cabe, assim, querendo ou não, a gente se sente um pouco, eu no meu caso, Constrangida assim, até, né? me sinto constrangida, exatamente. E aí ele insistiu em perguntar, assim, falar, mas se você não tem um pinto, então você não é homem. E assim, eu preferi me calar naquele momento, porque eu acho que eu poderia falar coisas assim que, sei lá, eu não. Sabe quando você prefere não alimentar um assunto que você vê que é uma pessoa que tem mente fechada? Sim, Enfim, que não vai adiantar. Mesmo que você não vai, explicasse, não vai, ia ficar rendendo não aquilo vai. ali. E aí eu peguei, assim, ignorei. Mas, assim, foi uma situação que eu fiquei chateado, porque as pessoas têm muito disso, né? Sim. Você não tem um pênis, então você não é homem. Tá. Aham. Aí eu ainda falo, gente, eu posso comprar 20 pênis ali, 20 pênis. Sei lá, tipo, Sim. sabe? Mas, assim, as pessoas não conseguem compreender isso. Não conseguem. Sim. Mas é uma situação constrangedora. Eu não, como eu falei, eu não tenho nenhum problema com isso, em responder sobre essa questão. Mas eu também acho que tudo tem o seu jeito de falar, ou se a pessoa quiser perguntar, e você tem, como você acabou de fazer uma pergunta, né? Se eu tenho receio em falar sobre isso, eu acho que isso é importante. Sim. Até saber se a pessoa está confortável com isso ou não. Sim. Mas, assim, é um assunto sempre que dá polêmica, porque as pessoas, eu acho que elas nem ligam mais, assim, para o seu coração. Assim, é a genitália, é o que importa. E Sim. acabou. Sim, é muito vinculado à genitália mesmo. Total. Até questões lésbicas, enfim, sempre é. Não, mas quem é o Isso. homem da relação, né? Porque já foca o homem com o pênis, então é penetração. Tipo assim, É. não necessariamente, porque eu já me fizeram até essa pergunta. É, como é o sexo das mulheres Sim, lésbicas, sim. já que não tem penetração? Então a pessoa já pensa de que para ter sexo tem que ter Tem que penetração. existir penetração. E se for existir Exatamente. penetração, tem que ser um pênis. Não pode ser um dedo, É, não pode ser um vibrador, não, não pode ser um dildo, não pode pode ser ser nada não. desse tipo. Tem que ser um pênis e de referência que seja assim, nem que seja um vibrador, mas tem que ter formato de pênis. E é ali Sim. que vai sentir prazer, porque o sexo só é sexo com penetração e acabou. Que inclusive é uma visão dos filmes pornô, né?
Essa questão do Pois sexo com exatamente. penetração, etc. Então, tá muito vinculado mesmo essa questão da genitália com ser homem ou ser mulher. Ainda bem que está sendo bastante questionado, né? Do que é ser mulher, o que é ser homem. Ok, vamos lá. Você se sente preocupado ou pressionado com julgamentos quando você vai conhecer pessoas novas no seu trabalho, na faculdade, nos ambientes em que você vai e frequenta? A gente, eu digo assim, né, a comunidade trans. Sim. Eu acho que isso em grande número a gente se sente sim preocupado, vamos dizer assim, Aham. porque às vezes vem aquela bela palavra, é cilada, porque você me disse que eu achei que você era um homem, mas você é um homem trans, né? Era uma mulher. Aquela Sim. velha história, né? É mais ou menos assim, as pessoas acham que a mulher que fica comigo é considerada bissexual, vamos supor que assim, ela é sempre vista como hétero, mas ficou com um homem trans, é bi. Não, Sim. você foi ali era uma mulher, nasceu uma mulher, agora é um homem, então você é bissexual. Muitas Uhum. pessoas não compreendem que o fato assim, ó, nasci com um órgão, né, uma genitália feminina, né? E hoje me considero não, me vejo, né, sou um homem trans. E aí as pessoas têm muito disso, assim, ah, mas você era uma mulher, você tem uma vagina, então assim, para mim você não é um homem. Então assim, Uhum. para quem fica com você é bi. Assim, isso acaba causando muito constrangimento. A gente se sente até desconfortável porque a gente não sabe o que a pessoa pode achar daquilo, né? Eu, Sim. assim, graças a Deus, eu ainda não passei por esse tipo de situação. Inclusive, assim, às vezes eu tô conhecendo uma pessoa, normalmente, assim, no meu Instagram mesmo, logo na página, assim, eu falo que eu sou homem trans. Eu não digo isso, assim, em questão porque eu quero mostrar para a sociedade, não. Porque assim, eu não tenho nenhum tipo de receio em falar isso, não tenho. Tem gente que, assim, de todas as formas tenta não demonstrar isso, eu também respeito. A pessoa que fica com outra pessoa que é cis, não vai lá ficar dizendo o que é que tem no meio das pernas, né? Ou se Uhum. passou por alguma cirurgia, ou sei lá o que, seja o que for. Mas é aquela velha história, como eu tô falando, existe aquela frase, ah, é cilada, achei que você era homem. Tá, mas eu Uhum. sou homem. Então, assim, querendo ou não, a gente fica constrangido, a gente fica com medo, porque a gente não sabe o que é que a gente pode ouvir, o que é que pode se esperar da pessoa que está ali conhecendo. Tem gente Sim. que já passou por situações constrangedoras e isso acaba deixando a gente mais ainda, assim, preocupado, vamos dizer. A gente se preocupa. A verdade é essa. Eu acho que isso não deveria acontecer, né? Uhum. Mas até as pessoas entenderem isso, a gente tem que estar lá em 2050 e olhe lá. Sim. Até porque às vezes você tem que se preocupar com a pessoa que você está indo e o local que você está indo, assim, né? Ainda é como se Isso. fosse várias preocupações. Ah, não, e ainda tem aquela situação. Muitos homens trans e mulheres também, acontece o quê? A pessoa quer estar tendo um caso ali com você, mas não quer te assumir. Não te assume. Sim, Isso sim, acontece muito. Não quer assumir o namorado ou namorada trans porque tem vergonha, porque tem receio da sociedade. Até gosta da pessoa, gosta e, sei lá, tá apaixonado, tá namorando, mas quer de todas as formas evitar que aquilo assim seja exposto, porque tem sim, vergonha. Isso é constrangedor. E tem muitas pessoas trans que, assim, preferem até viver nisso. Eu, assim, sinceramente, eu jamais estaria com alguém que não me assumisse. Eu acho que, assim, a pessoa que vai estar comigo, ela não tem que dizer para o mundo que namora uma pessoa trans, não é necessário. uhum, Ninguém tem que ficar expondo isso, né? Até porque sim, também, vai que a pessoa não queira que saiba que ele seja trans. Quem tem que saber se ele é trans é ele e a pessoa que está com ele, né? Que uhum, se apaixonou por ele daquela forma. Mas, assim, tem muitas pessoas que acabam assim se deixando levar por esse tipo de relacionamento. E assim, pô, a pessoa não tá te assumindo, cara, então você tá fazendo o quê? Tem sim, vergonha do que você é, sabe? Eu acho isso muito constrangedor e abusivo. sim. Me parece, né, que às vezes é uma realidade tão frequente. Eu acho que pode chegar em um momento em que a pessoa pense, se é isso que eu tenho que aceitar para estar com alguém, eu vou
me submeter a isso, Isso. sabe? Eu já vi alguns relatos de homens trans que, assim, é recusado totalmente pela família, e aí tem uma pessoa que acaba dando um acolhimento, mas mesmo dando ali o acolhimento, não expõe ele assim, ó, que tá com ele, mas assim, quer estar com ele, mas assim, da forma que para ela convém, forma que convém para a pessoa. Eu, assim, eu jamais aceitaria estar com uma pessoa assim. Até porque Uhum. só eu sei de tudo que eu passo, do quanto eu lutei para chegar até aqui. E, assim, não tem por que a pessoa não me assumir. Eu sou Uhum. uma pessoa digna de estar com uma pessoa que queira estar comigo, não por assim, eu tô com você, mas eu tenho minha família. A gente sabe, assim, que tem essa questão da família, tem muita família, né, pais, pessoas mais velhas que não entendem e tem todo aquele preconceito, mas eu acho que tudo é uma questão até de você tentar quebrar isso. De Tudo é uma diálogo, questão assim, né? de diálogo e de você tentar converter a situação, entendeu? Não Uhum. assim, de fato, olha, vou botar você numa caixinha ali e vamos ficar para sempre assim. Isso, infelizmente, Sim, acontece. sim. E lembrando, gente, que é uma coisa que eu estava conversando com o Caio também, de que tudo que a gente está conversando aqui é uma opinião dele, por mais que Sim, vez ou outra você fale da população, da comunidade trans, sim, mas que ele está dando aqui um relato pessoal e que outras pessoas trans, que eu espero que a gente possa ter na página também, compartilhando a história deles e delas, vão ter outras opiniões, né? A gente também não vai isso, generalizar, mas é importante exatamente. ressaltar que é o seu ponto de vista, o jeito que você lida com sua vida e que você acha que tem que Exatamente. ser. Cada um tem sua opinião. Sim. Ahn, Também sou um homem trans e queria saber como o Caio lida com os padrões sociais, se ele se sente influenciado. Eu não me sinto influenciada, tá? Respondendo já a pergunta dele. Eu acho assim, a minha opinião, né? Vou até reforçar isso. A minha opinião é que, assim, existem sim homens trans que são machistas, muitos, inclusive, né? Uhum. E assim, sinceramente, eu acho isso até arrogante, vamos dizer, assim, a expressão, porque assim, pode ter acontecido de que alguns homens trans que desde criança, né, já começou a desenvolver isso, né, de uma Sim. forma mais, né, aguçada, mas assim, há uns anos atrás a gente sabe que isso não era tão visto como é hoje. Mas, por Uhum. exemplo, assim, eu já estive em um papel, né, de mulher. Então, Uhum. assim, eu sei exatamente como acontecem as coisas, como é complicado. Eu vi uma reportagem, eu não me lembro quem foi que, de uma mulher que ela é motorista de Uber e ela faz as viagens falando no celular com o marido, toda vez que é homem. E Sim. assim, eu fiquei chocada assim com essa situação. E assim, é uma realidade que poderia realmente chocar as pessoas. Tem gente que ainda não fica sensibilizado com uma situação dessa, né? Saber Uhum. que uma mulher tá ali trabalhando e toda vez que é um homem, ela liga pro marido e fica ali no fone de ouvido por medo, né? Do Sim. assédio, ou de, sei lá, de qualquer outra coisa. Eu acho que mesmo tido no papel da mulher, mas assim, independente de eu ter tido ou se eu não tivesse, eu acho que a questão da masculinidade tóxica, ela tem que ser desconstruída. Independente dessa coisa do feminismo estar mais, assim, avançado, da gente ter vários grupos que estão sempre aí, né? Porque, assim, antigamente sempre, assim, o homem tinha, assim, o melhor salário, o melhor cargo. Então, assim, eu vejo que Sim. isso vem desconstruindo, né, na sociedade, mas a gente sabe que isso ainda acontece muito. Uhum. Mas, assim, eu sou totalmente contra. E até, às vezes, quando eu tô conversando com alguma amiga minha, às vezes eu até falo assim, olha, se eu for machista, pelo amor de Deus, me dá um piteleco, tá? Sim. Porque às vezes eu posso até falar algo que, pra mim, pode eu não estar vendo, mas, assim, eu tô Uhum. sempre disposta a ouvir, se a pessoa chegar e falar, ó, Caio, mas não é dessa forma. Porque, assim, pra mim pode ser diferente, né? O fato de eu Sim. já ter tido no papel da mulher não faz com que eu tenha vivido tudo, exatamente tudo. E eu Uhum. acho que isso é importante. E assim, eu acho muito importante também os homens trans fazerem parte disso, porque é a mesma coisa quando a gente fala assim, para você defender a comunidade LGBT, você não precisa ser da comunidade LGBT. Sim. E a mesma coisa é para você fazer parte, né, do padrão de direitos iguais para homens e para mulheres, você também não precisa ser mulher.
Você tem que Uhum. defender a causa independente. Eu acho Sim. que isso é muito importante. Sim, eu acho muito interessante isso que você falou, porque às vezes a gente ouve assim, mas é mulher e está sendo machista. Só que a gente esquece que nós estamos inseridos numa sociedade que é machista. Então, assim, você crescer sempre ouvindo determinadas frases, você acaba internalizando aquilo e aí você reproduz, sem nem, às vezes, parar para refletir realmente sobre aquilo, né? Então, a gente reproduz porque a gente foi ensinado daquela forma, então a gente acha que aquilo é o certo, mas às E, vezes sem parar para pensar a repercussão daquilo, né, para aquelas pessoas. Eu é, percebo muito isso da minha vivência depois que eu iniciei a faculdade de psicologia. Então, tem muitas coisas que foram se desconstruindo, e nem é sim, porque eu sou psicóloga que eu também não vá ter comportamentos machistas. A gente tem que deixar isso muito nítido, assim. E eu me coloco à total disposição, como você, assim. Eu sempre me coloco sim, assim, gente, em qualquer lugar que eu vou. Gente, eu tô em processo de desconstrução também. Se eu falar alguma merda aqui, me corrijam. Eu sou aberta sim. para isso, porque tem gente que fica assim, eita, falou alguma coisa, será que eu falo? Será que eu não falo? Para mim, pode falar, porque eu entendo esse processo mesmo. A gente não sabe de tudo. E a gente tem que se Não. colocar nesse lugar também de não saber de tudo, e tudo bem Isso, também, né? claro. E tá tudo bem. Eu Sim. acho que isso é muito importante. E assim, eu acho legal até quando eu vejo outros homens que falam assim, olha, eu sou machista. Mas Sim. assim, eu ando desconstruindo isso em mim. Porque é o que você falou, a gente vive em um país e um mundo que é machista. E Uhum. às vezes não tem nem culpa, porque a família é assim, cresceu numa família que o pai colocou aqueles pensamentos, né? Aquela Sim. visão, tipo, porque meu filho vai crescer, vai pegar todo mundo, não fala isso Aham. com a mulher. Então, assim, a gente vive realmente em um mundo que é. E é importante quando o homem, ele vê isso nele e, de fato, ele mesmo fala que ele está desconstruindo. Eu acho isso muito importante. Não fica aquilo, nem todo homem. Não, nem todo mundo, velho. E não assume. Eu não sou machista, eu. Tá bom. É Pois é. complicado, né? Eu acho perfeita essa colocação. Você já iniciou o seu processo de hormonização? E se sim, como foi tomar essa decisão? Eu iniciei sim, eu comecei o meu processo de hormonização em junho desse ano. E assim, foi maravilhoso, porque na verdade eu já queria ter iniciado há muito tempo atrás, né? Eu acho muito importante essa questão do hormônio ser acompanhado mesmo por profissionais da saúde, Uhum. porque tem muita gente que infelizmente não tem, né, como fazer isso por não ter recursos, não só financeiros, ou até mesmo pela ignorância de não saber a quem procurar. A gente sabe que infelizmente isso acontece. Para mim foi assim muito importante. Lembrando que assim, realmente a pessoa que, né, se identifica ali com outro gênero, nem sempre ela opta pelo hormônio. No meu Sim. caso, assim, eu opto porque, assim, para mim, não que uma barba, uma voz mais grossa, músculo, seja o que for, né? Me torna Uhum. mais masculino do que um outro homem trans que não quer isso. Para mim é importante, eu gosto de me olhar no espelho e começar a ver que essas coisas estão mudando, ou a minha voz. Uhum. E, assim, para mim está sendo fantástico. Eu estou sendo acompanhado, né, pelo endocrinologista. Vou começar agora a terapia até com a psicóloga, porque os hormônios, eles acabam mexendo um pouco, assim, Uhum. com a questão do humor e tudo mais. Às vezes a gente fica sensível, às vezes a gente está furioso, mas, assim, para mim está sendo muito bom. E as mudanças a gente começa a ver de pouquinho em pouquinho, mas a gente fica ali ansioso, né, para que as coisas Sim. começam a fluir. A gente fica se olhando no espelho assim, o que é que mudou hoje? Uhum. Eu acho importante isso que você falou da medicalização, né? Porque outra coisa que a nossa sociedade compactua muito, assim, né? Da automedicalização. Eu acho que pode acontecer isso nessa questão dos hormônios que você comentou, de tipo, eu uso, então eu recomendo para você porque eu usei, eu vi que é bom e tudo mais. E às vezes a gente não sabe o efeito que vai ter naquela pessoa, e nem se aquela pessoa realmente está preparada para aquilo, né? Como o corpo dela vai reagir. E até porque o hormônio, quando a gente vai fazer a aplicação, ele vem em uma quantidade muito grande, né? Tem que ser feito. Eu mesmo fiz todo o acompanhamento, eu fiz exames de sangue, eu fiz exames de ultrassom, eu fiz de tudo, até
para saber será que ser acompanhado para o resto da vida, se eu for tomar o hormônio o resto da vida. É uma coisa nova que está dentro do meu corpo, né? E isso tem que ser acompanhado. É muito importante. Porque, meu amigo tá tomando, ele não tá sentindo nada, ele toma de quantos em quantos dias, eu também vou tomar, é besteira. Não. O meu corpo é diferente do seu corpo e podemos ter diversos tipos de reações diferentes, né? Então, assim, é muito importante mesmo. Tanto que, assim, eu poderia ter iniciado antes. Poderia. Mas, assim, eu optei pela segurança, né? Sim. Da minha saúde. Independente da ansiedade de querer iniciar logo, né? Sim. Foi difícil ter que esperar. Sim. Ainda mais assim, que eu comecei tudo isso logo na pandemia, então isso acabou dificultando um pouco, mas acho que tudo é no tempo certo. Estou sendo acompanhado e fazendo meu tratamento. Você achou que essa questão da pandemia dificultou mais, assim, né? Dificultou. Todo mundo fala assim, né? 2020 foi um horror. Não vou dizer que foi um dos melhores anos, mas assim, para mim, Caio, foi um dos melhores anos da minha vida. Foi exatamente o ano assim que eu consegui ser realmente quem eu sou e expor isso, para colocar para fora. Sim. Porque é muito difícil na sociedade que a gente vive. A pandemia acabou dificultando, sim. Além de, assim, eu morar sozinho, eu estava passando já por essa grande crise de ansiedade de querer botar isso para fora. E quando você ainda mora só, é pior, porque você fica ali, os pensamentos engolindo você. E aí dificultou algumas coisas, porque a gente sabe que tudo para uma pessoa trans é mais difícil. E aí a gente tem que ir em busca mesmo e correr atrás do que a gente almeja. Você falou essa questão da dificuldade, eu fiquei pensando, não tinha essa pergunta aqui não, mas pensei aqui agora. No seu trabalho, você achou alguma diferença assim quando você realmente botou para fora? Você sentiu algum tratamento diferente ou se sentiu desconfortável? Não. Na verdade, assim, eu digo até mesmo pela equipe ali do meu trabalho. Eu, assim, me senti extremamente abraçado. Tanto que, assim, a minha família não mora aqui em Salvador, né? Minha família mora em outra cidade. E, assim, basicamente foi a minha família, foi, assim, as pessoas do meu trabalho. Em relação a tudo, sabe? Tudo que eu... Até em relação a financeiro, para você ter uma ideia. Porque para você fazer toda a modificação de documento, de tudo, você gasta muito. E eles me ajudaram com tudo. Eles ainda ficavam perturbando, agora vai ser difícil, agora a gente vai ter que ficar, né? Lembrar que isso tem que ser sempre no masculino e tudo. Vai ser difícil, vai ser não. A gente consegue. Tanto que hoje, assim, eles não confundem, eles falam naturalmente. E isso eu acho que tudo é uma questão, assim, se você realmente bloquear aquilo, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas a partir do momento em que você age naturalmente, não, a gente vai conseguir, vai ser uma questão de adaptação. A gente consegue, isso é com tudo, né? Até no meu próprio trabalho, como a gente estava falando lá no início, né, da nossa conversa, eles, assim, ficavam um pouco curiosos. Na verdade, até hoje, né, tem coisas que eles me param assim, minha cara. Mas, assim, eu sei que ali não é só curiosidade, é uma questão mesmo, assim, de saber se aquilo de alguma forma vai me agredir. E eu acho isso fantástico, Sim. Sou muito grato a eles em relação a isso. Na sua trajetória, do que você mais se orgulha? Você falou da questão de ter iniciado a harmonização e tudo mais, então não sei se seria isso. Também, a questão do hormônio, da hormonização também. Quando eu, assim, revelei, né, essa identidade de Caio, foi tudo muito rápido, sabe? Eu apareci com minha certidão, eu apareci com meu RG, todo mundo ficou assim, meu Deus, eu nunca vi uma coisa tão rápida na minha vida. A pior coisa para qualquer ser humano é a ignorância. Eu busquei de tudo, sabe, Renatinha? E, inclusive, até hoje, eu fico estudando leis, eu fico procurando tudo o que, de fato, assim, é um direito meu. Caio, você tá procurando confusão. Não, é porque, assim, eu tenho que saber dos meus direitos, porque hoje eu sei o quanto eu posso sofrer qualquer tipo de preconceito. Tem lugar que eu ainda chego que as pessoas ainda falam no feminino, outros no masculino, porque eu ainda tô, né, iniciei o hormônio agora, então não tá tão assim, uma visão masculina, às vezes as pessoas ficam confusas, tem gente que você olha assim pra mim, você vê a cara da interrogação, assim, ai meu Deus, é um homem ou é uma mulher? Sim. Mas assim, isso não me deixa constrangido, não, eu sei que isso é uma questão mesmo de adaptação. Eu me orgulho muito disso, né,
me orgulho, assim, por eu ter corrido atrás sozinho. Tem gente que fala assim, pô, mas você fez isso tudo sozinho? Fiz tudo sozinho. Porque você ficar dependendo, assim, das pessoas, não... Assim, eu sou uma pessoa que, quando eu quero algo, eu vou lá e corro logo atrás. Então, assim, essa parte da procura dos meus direitos, eu me orgulho muito disso, porque hoje eu te digo, assim, que eu sei muito sobre isso. É porque eu busco que, assim, eu não seja tapada em qualquer tipo de situação, né, para ficar lá constrangida. A questão da hormonização também. E a questão, assim, que eu mais me orgulho é por eu ter conseguido realmente colocar isso para fora. Eu acho que é o que eu mais tenho orgulho. Porque, querendo ou não, é uma tamanha coragem, né? Sim. Quem é trans ou até pessoas que são gays mesmo, lésbicas e tal, sabem o quanto isso é difícil, porque hoje é uma sociedade muito, muito preconceituosa. E eu me orgulho muito disso, porque foi difícil, viu? Eu passei crises de ansiedade só, sem contar nada para ninguém, sofrendo ali, querendo colocar aquilo para fora, mas a gente fica com medo. A gente fica com medo porque a gente pensa no trabalho, a gente pensa na família, a gente pensa na sociedade, a gente pensa, ai meu Deus, e para arranjar alguém agora? E assim, é muita coisa, é um peso muito grande que a gente fica dentro da gente. E eu me orgulho porque, assim, hoje eu te digo, assim, eu não tenho vergonha, eu não tenho receio de nada. Até porque eu sempre digo assim, se minha mãe tá comigo, eu não tô nem aí. E, assim, minha mãe, ela tá comigo, independente, ela me ama do jeito que eu sou e, pra mim, é o que importa. Então, assim, eu me orgulho muito disso. Eu acho que é um ato de coragem. Foi essa questão da sua família também, tipo, foi tranquilo? Assim, tranquilo que eu digo de acolhimento mesmo, né? Que eu acho que nunca é tranquilo, assim, tipo... É. É. Assim, foi mais tranquilo do que eu esperava, para ser bem sincero. E para você ter uma ideia, eu assumi isso para minha família pelo WhatsApp. Porque, assim, foi na pandemia, eu tava 3 meses sem ir pra casa dos meus pais, e eu tava em um nível, assim, que eu não dormia, eu não, sabe? E aí eu gravei um áudio, coloquei todo mundo da minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão. E assim, e fui e falei, né? E assim, eu ainda cheguei a ouvir assim, mas pra mim só vai mudar mesmo o nome, porque pra mim você já tá um menino. Tipo, eu ainda cheguei até a ouvir isso. Em nenhum momento eu fui assim, vamos supor, agredido, seja fisicamente ou seja com palavras. Nenhum momento eu fui agredido. Claro que assim, de fato, logo assim, minha mãe, ela falou que assim, que ela me amava, independente do que eu era, que ela tava, se eu tava feliz, ela também tava, mas que ela não iria conseguir me chamar, né, de Caio. Sim. Mas assim, isso é uma questão que eu tenho que ter a paciência, porque é minha mãe. Eu acho que o mais importante é, pô, ela não tá me aceitando assim, pronto, acabou. Eu acho que essa questão dela se acostumar, de se adaptar, né, é com o tempo. E assim, eu tenho que ter essa paciência com ela, como ela também tá tendo todo o acolhimento comigo. A nossa relação não mudou. A nossa relação não mudou, continua a mesma coisa. Ela não tem muito essa coisa de perguntar, de querer saber, mas eu fico o tempo todo. Eu assim, tomo hormônio, eu ligo pra minha mãe, eu tomei o hormônio. Tipo, eu pego o RG, minha mãe, olha meu RG, sabe? Eu tento trazer ela pra perto de mim, pra ela, assim, Sim. entender que, assim, olha, mãe, eu preciso de você. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Claro que, assim, nem todas as famílias passam por isso. Eu participo de alguns grupos de homens trans, aqui de Salvador mesmo. E eu já vi pessoas que, assim, moram com os pais e a família corta a roupa deles, sabe? Passam por coisas absurdas. É muito triste, né? Porque as Sim. pessoas não enxergam a gente como pessoas. Vamos, assim, falar igual o pessoal, desculpa a expressão, alguns Sim. evangélicos. Isso é coisa do diabo. Como é que você nasce uma pessoa e quer virar outra? Sim, é a única coisa que a gente não quer ouvir no momento, gente. A gente também pensa nisso. As pessoas não sabem, mas a gente também pensa assim, meu Deus, mas assim, eu tô desfazendo do que Deus falou. A gente, pelo menos eu pensei isso, né? E a pessoa vem para falar isso, é melhor ficar calado, gente. É isso, acho que não é que você não pense ou que as pessoas não pensem, mas não tem necessidade de ouvir isso de outra E pessoa, né? De não reforçar tem. aquilo que você já está muitas vezes pensando, né? Isso, pelo menos eu já foi uma coisa que eu até pensei, né? E é difícil. Mas graças a Deus comigo, assim, foi tranquilo. Foi tranquilo. Sim.
Que ótimo. Fico feliz que foi tudo certo, assim, né? Tudo tranquilo com sua família e com o seu processo. Por mais que tenha, entre aspas, demorado para o tempo que você realmente queria fazer, mas Sim, que foi tudo nos conformes, assim, né? Como a foi. gente fala. Foi. Eu tenho até a minha prima, que é psicóloga, que ela até acompanhou um pouco quando eu estava passando pela crise, né? E aí, quando eu Uhum. falei para ela tudo que meus pais tinham dito, aí ela falou: Meu Deus, se a gente soubesse que seria tão tranquilo, você já tinha dito há muito tempo. Eu sofri à toa. Basicamente, eu pensei isso também. Sim. Ah, ela é maravilhosa. Ela botou assim: Eu amo Caio no, nas fichinhas que eu não abri as perguntas. Ah, mas a gente tem um amor muito grande e assim, foi uma pessoa que me deu assim muito direcionamento. Foi a primeira pessoa que de fato eu conversei isso e que Uhum. foi assim me dando mais liberdade para assim colocar isso para fora. Eu já tinha um tempo atrás, mas eu não, assim, não tinha coragem. Quando eu pensava nisso, eu já falava: "Para de pensar nisso, pelo amor de Deus, você não pode isso". E Uhum. aí a gente tenta cortar aquilo pela raiz. É tipo assim, você vai cortando e vai nascendo, vai cortando e vai nascendo. E você Sim. vê que é algo que é de você, você nasceu assim, ou você é Uhum. ou você é, não tem outra, né? Só Sim. se eu quisesse ser infeliz, que no meu caso Uhum. não é isso. Sim. Qual foi o momento mais difícil durante sua transição? A aceitação, é o que a gente estava falando agora. Para mim foi mais difícil. A minha autoaceitação. Não assim, a aceitação de sociedade, de. Querendo ou não, a gente fica com medo, não vou mentir, pelo menos eu, né? Sim. Pela questão da transfobia. Mas para mim, o momento mais difícil foi a minha autoaceitação mesmo. A gente fica colocando até palavras, frases na boca das pessoas. A gente fica com medo do que é que ali, o que é que a gente vai ouvir da nossa mãe. A gente sabe que tem aquela velha história, né? Ah, os pais têm que saber que faz o filho, mas assim, não tem que criar expectativa do que é que o filho vai ser, né? Uhum. Mas querendo ou não, a gente se preocupa com o que a nossa mãe vai achar. Pelo menos eu, né? É a minha mãe, né? E de Uhum. fato a gente fica preocupado porque às vezes a gente pode saber ali que ela está sofrendo por aquilo. Então a gente se preocupa. A gente se preocupa não Sim. só com o que a gente vai passar, mas também pelo que essas pessoas vão passar. Então para mim Uhum. foi o mais difícil. Eu passei assim, acho que uns 6 a 7 meses tendo várias crises de ansiedade, de assim, você tá aqui do nada e do nada eu começava a chorar. Ah, minha, por que Uhum. você tá chorando? Só eu sabia, eu não conseguia expor aquilo, né? Porque Uhum. você fica ali já imaginando tudo que você vai ter que passar. E é difícil, né? É muito difícil. Sim. Para você ter que assumir isso sendo lésbica, já é difícil. Imagine você ter que dizer que você, ah, olha, eu sou um homem. É Aham. muito mais complicado. Porque Então, para mim, foi a são, fase mais difícil. são pessoas de rede de apoio, assim, né? Vínculo, em que você tá ligado, assim, né? Então, eu fico imaginando, quando a gente tem que comunicar algo a alguém que nem é algo que vai, muitas vezes, como se fosse mexer nessa relação, mas que você não sabe como dizer, já é difícil. Imagine algo tão maior assim, né? Que envolve essa questão da preocupação. E aí imagino que fique pensando até do próprio preconceito, Da violência, enfim. vergonha, tem tudo isso. Sim. Uhum. E aí, isso acaba, isso mesmo sem a gente passar, porque a ansiedade é isso, né? A gente cria a situação sem ela nem ter acontecido. Então, assim, Uhum. eu já criava, meu Deus, um inferno na minha vida. Era basicamente Uhum. isso. Ai, meu Deus, eu vou viver um inferno. Minha família vai me rejeitar, eu não vou ter mais o apoio, o carinho da minha família. Então, assim, a gente pensa mil coisas antes daquilo Sim. acontecer. Eu vou ser Uhum. julgado, o trabalho também, porque assim, querendo ou não, a gente praticamente, eu mesmo, passo mais tempo no trabalho do que na minha própria casa. E aí a gente já Uhum. pensa assim, meu Deus, se sei lá, vai que alguém queira me demitir por causa disso. A gente sabe que Sim. hoje isso, né, pela lei, a gente pode, né, até abrir um processo. Mas a empresa pode falar assim, ah, eu pago o processo, eu só não quero que você trabalhe aqui. A gente não sabe, né? Sim.
Uhum. Então, assim, a gente passa por, pelo menos eu passei por uma situação muito, muito punk em relação a isso. Mas, assim, hoje eu tô muito mais tranquilo, né? Ainda assim, um pouco Sim, ansioso para outras coisas, mas sim. pelo menos para isso já foi um alívio. Sim, e a gente vê essa questão do trabalho, o quanto é importante, assim, até por conta de estatística mesmo, né, de pessoas trans na prostituição e tudo mais, que você vê que não tem oportunidade, as pessoas têm realmente um preconceito para inserir no mercado de Eu trabalho. até estava lendo sobre, foi essa semana, não sei se isso já foi realmente, assim, demandado como uma lei mesmo, mas estavam aí querendo fazer uma lei que nas empresas agora, as empresas elas têm que ter uma porcentagem de pessoas com deficiência, né? Uhum, Agora, basicamente, vai ter também para pessoas transexuais. Não que assim sejam obrigado, tá? Né? Eu não sei basicamente como vai ser, mas eu vi algo falando sobre. Eu achei isso muito bacana, uhum, porque hoje assim é difícil. Tanto que assim, para te dizer uma coisa, lá no lugar onde eu trabalho, eu sou o primeiro funcionário trans. A empresa tem uhum. 60 anos. Sabe o que é Nossa, 60 anos? E nunca teve um funcionário trans. Foi tipo, foi assim a abertura para assim até para outras pessoas que, sei lá, sim, a gente não sabe se tem outras pessoas lá que também se identificam, mas o receio de não ter um funcionário, nunca ter colocado isso para fora, uhum, né? E aí, mas assim, graças a Deus, até da minha equipe mesmo, eu fui bastante acolhido, como eu te falei. E ainda sou, né? Tive, logo quando foi dito por e-mail, essa questão, né? A outra funcionária agora, né? É Caio e tudo. uhum, Então, assim, e assim, eu recebi ligações, recebi e-mail de parabéns, de coragem, e assim, isso é fantástico. Às vezes as uhum, pessoas acham, que besteira, não, porque é apoio, é importante, sim, e isso a gente se sente abraçado, é muito bom sim, isso. sim. E aí, com essa acho que a oportunidade de você abriu portas para outras pessoas também, né? Assim, E- fora que se identificasse, como você falou, mas para a própria empresa em relação à contratação também, né? Quando alguém chegasse, e aí já tem Exatamente. você como referência. E até mesmo pelo processo, até porque assim, como lá não tinha, então assim, tinha coisas que, assim, infelizmente, algumas pessoas não tinham tanto conhecimento, como a gente falou, pela questão, não de ser preconceituoso ou transfóbico, Uhum, mas assim, pela ignorância mesmo de não ter tanto conhecimento com o assunto. Então, assim, eu percebo que hoje já existem algumas pautas de reunião que fala mais sobre a diversidade, querendo puxar, trazer mais esse assunto. Até porque hoje as empresas têm que dimensionar isso de uma forma mais ampla. Porque as pessoas às vezes perguntam, não por preconceito. Teve uma pessoa que não perguntou diretamente para mim, perguntou para o meu colega de trabalho, falou assim: pô, então agora ele vai usar qual banheiro? É o de homem ou é o de mulher? Assim, uhum, são coisas que as pessoas têm dúvidas e assim, sim, se a empresa ela tem que, né, é, fazer palestras, seja lá outras coisas, para que isso seja divulgado. Até porque isso às vezes cansa, né? Você toda hora tem que ficar explicando, gente, sim, se eu sou um homem, eu entro no banheiro de homem, né? aham, sim, Apesar que isso ser um assunto até um pouco polêmico, que eu estava falando recentemente sobre a questão do banheiro público. É assim, acho que é uma das piores situações para pessoas trans. Porque assim, eu entro no banheiro, né? Você uhum, fica com medo de. Se eu entro no banheiro de mulher, chegar assim. Oxe, antes sim, até de eu assumir a identidade de Caio, quando eu entrava no banheiro feminino, as pessoas já. Eu já cheguei a ser expulso. Uma vez falaram assim: você entrou no banheiro errado. Eu falei: não entrei, não. E uhum, assim, hoje eu não posso mais entrar porque as pessoas vão levar esse susto. Mas aí também tem aquele receio de entrar no banheiro dos homens perceber que assim, olha, não parece que é uma menina e ser espancado. Então uhum, assim, é uma situação constrangedora essa questão de banheiro, né? Dentro da sim, instituição, claro que não, né? Onde eu trabalho. Mas em outros lugares acaba sendo constrangedor. A gente fica assim tenso. A verdade é, sim, sim, é bem chato. uhum. Imagino. Chegamos à última pergunta, mas se surgir mais coisa, não se acanhe. Mas o que é que você quer deixar de mensagem?
Olha, a mensagem, eu acho que assim, eu não vou nem colocar rótulos tipo, de pessoas trans, seja lá o que for. A mensagem que eu passo assim para as pessoas é que assim que elas consigam extrair um pouco mais de empatia. Eu acho muito importante o respeito. O fato de você, sei lá, não achar certo, não entender, não te dá a liberdade de você chegar ali e assim chegar e tratar uma pessoa mal. Você pode até Sim, ter a sua opinião formada ali. Olha, eu não, sei lá, eu não acho certo, não acho, não concordo. Beleza. Mas, querendo ou não, você tem que respeitar ele como ser humano. A mensagem que eu deixo agora é principalmente para as pessoas trans, assim, não desista de ser você. Se você ainda está dentro do armário, né, vamos dizer assim, com medo uhum, da sociedade, eu acho que, assim, se sua família não for te dar um apoio, pode ter certeza que vai existir outras pessoas que vão te dar esse apoio. Hoje é um assunto que está batendo mais ali na tecla, que está sendo mais divulgado, que está sendo mais acolhido. Então, assim, se você se sente oprimido por isso, não tenha medo de ser você. Não se sinta um ser, assim, um ET, vamos dizer. Porque no uhum. início eu também me sentia assim. E, então, se sinta abraçado. Quem quiser, quem estiver passando por alguma situação e se sentir, quiser conversar sobre o assunto, eu me disponho a isso. É um preconceito muito grande que a gente passa. E só a gente, de fato, realmente sabe o quanto isso é difícil. E é isso. Agradeço muito, né, por você ter me convidado, né, porque foi um convite. Me senti muito feliz nisso. E se você precisar de mim para outras coisas também, eu me coloco à disposição. Mas muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Foi Eu que ótimo, agradeço. sensacional. Espero que as pessoas realmente gostem e que, enfim, conheçam sua história fantástica. Como eu já falei, já lhe conheço há 1000 anos, já temos Sim, uma história sim, e ter temos. você construindo esse espaço comigo foi muito bom mesmo. Então, não tem nem Que bom. palavras. Eu também agradeço e me sinto muito feliz por isso, de verdade. De verdade. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Gostem. Beijo. Beijinho. Tchau, Renatinha.